Boa noite, queridos, graça e paz. Não, é sério, graça e paz. Amém, glória a Deus. É bom estar aqui. Vou tirar o relógio assim, eu não sei que hora é. Tem um ali maior do que o meu. É bom estar aqui. Eu estava lembrando hoje que exatamente há 8 anos atrás, em abril de 2008, especificamente 2 semanas depois do encontro profético, eu vim para cá e comecei a orar em línguas e não parei até hoje. Eu recebi algumas profecias naquela época que eu me lembro muito bem. Você vai orar em línguas, você vai viver o maior nível de guerra. Essa já se cumpriu. Você vai viver níveis de guerra que você nunca viveu, mas vai entrar em dimensões que você nunca entrou. E esse tem sido o meu lugar desde 2008. Ininterruptamente, não teve um dia que eu não orei pelo menos 1 hora em línguas. Nem um dia. Eu estava com a boca costurada, eu fiz uma cirurgia e eu orei 1 hora em línguas com a boca costurada. Faz parte da minha religião, gente, ninguém tem nada a ver com isso. Minha convicção, quando você tem uma revelação acerca de algo, ninguém consegue mais tirar esse algo da sua vida. Amém? O que nós precisamos é de uma revelação. O que é uma revelação? É uma porta que o Espírito abre no mundo espiritual, te trazendo um entendimento que jamais alguém te traria. Isso é uma revelação. Queridos, esses dias eu estava pensando que Deus criou os céus e a terra, certo? Amém? Se Deus mora no céu, onde é que Ele morava antes de criar o céu? No princípio criou Deus os céus e a terra, então Ele já existia antes do céu. Você parece um cara assustado? O céu não é um lugar onde Deus está. Ou o céu não é o lugar onde Deus mora. O céu é um lugar em Deus. O céu não é o lugar onde Deus mora. O céu é o lugar em Deus. A Bíblia fala, o pessoal diz, ele é eterno, mas na verdade o seu nome é Conselheiro, Deus Forte, Pai da eternidade. A eternidade é filha dele. Você está vendo como é que Deus é? Céu, queridos, não é um lugar onde Deus está. Céu é um lugar em Deus. Sendo assim, você não precisa ir para lá para estar no céu, você só precisa estar nele. Nós viveremos o arrebatamento, mas nós já estamos no céu quando nós estamos em Deus. Escute, isso é muito importante. Você e eu estamos esperando o arrebatamento, mas nós já entramos na eternidade. Nós já estamos na eternidade, já começou. As pessoas dizem, não, o diabo quer te matar. Então vamos supor que isso é verdade. Eu vou te provar que não é verdade, que o diabo não quer te matar. João 10:10, pastor João 10:10 diz assim, ele veio para matar, roubar e destruir, ok? Ok. Se você morrer agora, você vai para onde? Se o diabo te matasse agora, você ia para onde? Tá, e o diabo leva vantagem nisso aonde? Peraí, escute, peraí. Tá, o diabo só pode te desviar enquanto você está vivo. Se ele te mata agora, você vai para onde? E ele faz mais o que depois que você morreu? Então por que ele quer te matar? O diabo não quer matar você, ele quer matar a sua fé. Escute. Escuta. Se ele aparece agora e diz assim, vou te matar, eu falo, faz esse favor para mim. Pastor, você está subestimando o diabo. Não, você que está subestimando Deus. Você não está, não.
O diabo é um peão de Deus. Eu e você somos filhos. Quando você descobre quem você é em Deus, e se der tempo eu vou falar o que é isso. Você descobre quem o diabo não é. Quando você descobre quem você é em Deus, você descobre quem o diabo não é. O seu problema não é o diabo, é a sua ignorância. O seu maior problema não é o diabo, é a sua cabeça, a sua maneira de pensar. Ei, você já parou para pensar que Deus sabe onde é que o diabo está, sim ou não? E por que Deus não mata ele? Deus tem poder para matar o diabo? E por que ele não mata? Porque o diabo não é um problema para Deus, e nem deveria ser para você. Espera aí, presta atenção. Deus sabe, escuta, nem o diabo está no inferno. Sabe por quê? Porque inferno é só um lugar onde Deus não está, e a onipresença de Deus ainda está lá. O problema do diabo é que ele nunca conseguiu fazer uma reunião particular. Porque todas as vezes que ele fala, vou fazer algo contra o Heber, Deus diz, estou ouvindo. Alguém que dorme com a porta aberta, que não tem a chave da casa, que Deus, Jesus ficou com ela. Tá com ele. Eu não posso dar moral para um cara desse. O problema é que você acha que você é servo. Você não é servo, você é um filho que serve. Você é um filho que serve. Você não é servo, você é um filho que serve. Existe duas justiças na Bíblia, duas justiças: a justiça da lei e a justiça da graça. A lei, o apóstolo Paulo diz em Romanos sobre a justiça da lei. A justiça da lei, no máximo que ela te fazia era servo. No Antigo Testamento ninguém é filho, só servo. No Antigo Testamento nós recebemos sacerdócio, mas não temos filiação. No Novo Testamento nós recebemos filiação para depois receber sacerdócio. É por isso que lá no capítulo 19, 20 de João, Jesus ressuscita e diz para as mulheres, diz o seguinte: vai lá e diz para os meus irmãos. E é a primeira vez que Jesus está chamando ele de irmãos. Tinham chamado de apóstolo, de amigos, mas é a primeira vez que Jesus está falando: vai lá e diz para os meus irmãos que eu subo para o meu Pai e vosso Pai, para o meu Deus e vosso Deus. Por que ele está separando Deus de Pai e Pai de Deus? Porque como Pai você tem uma condição, e como Deus você tem um sacerdócio. Aleluia! A partir de Jesus Cristo ninguém recebe sacerdócio sem antes receber filiação. Sabe o que Deus está dizendo? Eu não quero empregado, eu quero que os meus filhos me sirvam. Nós não estamos trabalhando para uma religião, nós estamos trabalhando pela nossa família. Ministério não é fazer algo para alguma coisa. Ministério é trabalhar pela minha família. Ministério é trabalhar para a família. Você está entendendo isso, queridos? Eu não consegui entrar na mensagem ainda. Queridos, Deus nunca cria algo sem antes criar uma fonte. Presta atenção. Deus nunca cria algo sem antes criar uma fonte, porque a fonte é o que sustenta o algo. Presta atenção. Primeiro, Deus cria a terra seca e cria o mar. A terra é uma fonte, o mar é outra fonte. A partir daí, quando Deus quer planta, Ele fala com a terra. Primeiro ele cria a fonte, depois a fonte cria o que vai sustentar. Aleluia! Então Deus cria a terra e depois ele cria o mar. E ele diz para a terra: produza árvores, frutos. Então, planta é terra.
planta se alimenta da terra. Quando Deus quer peixe, Ele fala com quem? Com o mar. Então mar é peixe, ou peixe é mar. Tudo que o peixe quer está onde? Você já viu alguma arrecadação de alimento para peixe? Você já viu algum plano de Bolsa Família para peixe? Porque a fonte tem o poder para sustentar aquilo que ela criou. A fonte tem o poder para sustentar tudo aquilo que ela criou. Tudo que Deus, tudo que a terra cria, ela sustenta. É por isso que Jesus falou: olha as aves dos céus, meu Pai cuida dela. A terra cuida do que ela fez. Deus sempre vai criar fonte antes de criar qualquer outra coisa. Deus nunca cria algo sem que tenha uma fonte para sustentar esse algo. A alegria de uma planta está na terra, a alegria de um peixe está na água. Então, quando Deus criou uma fonte chamada terra, era para que a terra produzisse algo. Então, Deus, quando quer planta, fala com a terra. Quando Deus quer peixe, Ele fala com a. E quando Ele quis você, com quem que Ele falou? Quando Deus quis planta, Ele fala com a terra. Quando Deus quis peixe, Ele fala com a água. E quando Ele quis você, com quem que Ele falou? Abra a tua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 1. Eu comecei falando de fonte, para que você entenda. Quando você desconhece a sua origem, você sacrifica o seu destino. Quando você não sabe de onde você veio, você não sabe para onde você vai. É por isso que Jesus falou: eu sei de onde vim e sei para onde. Aí você está achando que você veio da barriga da tua mãe. A tua história, a Bíblia diz em Efésios que Ele nos predestinou nele antes da criação do mundo. Ei, antes do homem pecar, você já existia em Deus. Estava na cabeça dele. Presta atenção, queridos. A fonte é o que sustenta todas as coisas. Gênesis 1, 26, presta atenção nisso. Quando você está pregando Gênesis 1 e 2, você está pregando os únicos 2 capítulos perfeitos da Bíblia. De Gênesis 3 em diante não tem mais perfeição, porque onde tem pecado acabou a perfeição. A cruz não é para te levar para o futuro, a cruz é para te levar para Gênesis 1 e 2. Tudo que Jesus fez na cruz restaura a nossa condição em Gênesis 1 e 2. Presta atenção. Versículo 26 diz: também disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa imagem. Também disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre os animais domésticos, e sobre toda a terra, e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Versículo 27. Criou Deus, pois, o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher. Espera aí, no 26 diz: façamos. No 27 diz: criou. Você foi feito ou criado? Deus te fez ou te criou? Você foi feito e foi criado. Você tem duas naturezas. A palavra façamos vem de feito, significa asa, A-S-A, significa formar de algo que já existe. Façamos o homem à nossa imagem. Ele está dizendo: vamos fazer o homem daquilo que já existe. Quem existia? Deus.
palavra significa fazer de algo que já existe. Você tem uma parte de você que foi criada de algo que já existe. Que parte que é essa? Seu espírito. Seu espírito não contém Deus. Eu concordo com você falar agora. Seu espírito é Deus. É isso. 100% verdade. Não, eu vou te dar pelo menos mais um texto para você falar. O espírito, Efésios 4. Amém. Abra lá em Salmos 8, depois a gente volta para cá. Salmos 8. Algumas Bíblias mentem, não tem coragem de falar nesse texto não, mas a minha está falando certo. Pastor, a Bíblia não mente. É que tem pessoas que não teve coragem de traduzir a Bíblia corretamente e colocar outra coisa. Salmos 8. Versículo 4 e 5. Aleluia. Glória a Deus. Eu estou falando sobre identidade nessa noite. Quem é você? O que é que você está fazendo aqui? E para onde você está indo? Isso não cai no Enem e nem no vestibular. E são as perguntas mais importantes da sua vida. O que você está fazendo aqui? Para onde você está indo? Deus não é um Deus de ninguém. E se Deus não é um Deus de ninguém, Ele fez de você alguém. Você é alguém. Você nasceu por um propósito. O que te mantém fora do propósito é a tua ignorância. Oração não é um meio que eu recebo. Oração é um lugar onde eu conheço. Eu não oro para receber, eu oro para conhecer. Jesus nunca ofereceu nada para ninguém. Tudo que Ele ofereceu, Ele era. Quando Ele ofereceu água, Ele era água. Quando Ele ofereceu pão, Ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Por que Ele não fala para Lázaro ressuscitar? Porque Ele era a própria ressurreição falando com Lázaro. Calma. Quem tem Jesus não precisa de mais nada, tem tudo. Escute, quem tem Jesus tem tudo. Ele é tudo que você precisa. Sua cura, sua paz, sua ressurreição, sua vida. Ele é o pão de cada dia. Nome de Jesus, entenda isso. Ele habita em mim. Eu estou nele. Aonde Ele está, eu estou. E aonde eu estou, Ele está. Aleluia. Ele é a minha casa no céu. E eu sou a casa dele na terra. Se você acordar amanhã, Ele vai estar com você. Se você não acordar, você vai estar com Ele. Você está entendendo isso? Se você acordar, amanhã Ele vai estar com você. Se você não acordar, você vai estar com Ele. Escute, Efésios 2 diz que nós estamos assentados com Ele nas regiões celestiais. Você está aqui ou está lá? Ele falou que ia preparar lugar, sim ou não? Sim. Falou que estaria conosco todos os dias. Sim. Ele foi ou ficou? Depois da cruz, Ele me alcançou e me disse: Ricardo, eu quero fazer uma sociedade com você. Eu falei para ele: como é que é esse negócio? Ele falou: eu te proponho algo. Se você fizer uma sociedade comigo, aonde eu estiver, você está. Tudo que eu for, você é. Eu falei: qual é a minha parte? Ele falou: eu quero ser um com você. Eu sou a sua identidade no mundo espiritual, mas você é minha identidade no mundo físico. O que Maria deu para Jesus foi um corpo, presta atenção. O que Maria deu para Jesus foi um corpo. Maria não foi a mãe de Deus, ela deu um corpo para Ele. Depois da cruz, nós demos para Jesus o que Maria deu, um corpo.
É isso aí. Depois que Jesus morreu, ele não tem uma boca física, você é a boca dele na terra. Depois que ele morreu, ele não tem uma mão, você é a mão dele. Depois que Jesus morreu, ele não tem um corpo para andar na terra, você leva ele para andar pela terra. Você está entendendo? Você é a casa física de Cristo e ele é a sua casa espiritual. Eu sou o que ele é e ele é o que eu sou. Mas eu não li ainda Romanos 8, ou Salmos 8, versículo 3. 3 não, 4. Eu falei de Gênesis 1, 26, certo? Asa, feito de algo que já existe. Olha o que diz o verso 4. Quem é o homem para que dele te lembres? E o filho do homem para que o visite? Olha o verso 5. Vê se a sua Bíblia está certa. Um pouco menor do que quem? Um pouco menor que quem? É duro a gente ler isso, né? Essa palavra no original quer dizer Elohim. Um pouco menor que Deus o criaste, e de glória e honra o coroaste. Aí você vem falar para mim que o diabo está destruindo você? Que está destruindo você é a sua ignorância. Você é filho de Deus, você é filha de Deus. Você é feito da mesma matéria-prima que Deus. Lembre de onde nós partimos. A fonte sustenta toda a criação. O teu espírito vive de Deus. O teu espírito veio de Deus e ele sobrevive aonde? Posso te dar mais um texto? Eclesiastes capítulo 12. Deixa eu te provar isso. Aleluia. Eclesiastes 12, versículos 6 e 7. Eclesiastes 12, versos 6 e 7. Acharam? Antes que se rompa o fio de prata, e se despedace o copo de ouro, e se quebre o cântaro junto à fonte, e se desfaça a roda junto do poço. Olha o 7. E o pó volta à terra? Como? Como? E o espírito? O final vai terminar como começou. O final é igual ao começo. Teu corpo foi criado da onde? A palavra criou Deus é bara. B-A-R-A. Bara, criar do nada. Teu corpo foi criado do nada, mas o teu espírito veio de Deus. No final, o corpo volta. Lembra que eu falei que a terra é a fonte de tudo que ela cria? Teu corpo veio da terra. Teu corpo como o quê? O arroz que você come veio da onde? O carro que você anda veio da onde? A fonte tem o poder de alimentar o que ela cria. O teu corpo é feito da terra, ele se alimenta da terra. Por isso, Deus não é pai do teu corpo, Deus é pai do teu espírito. O teu espírito, o teu corpo foi criado, o teu espírito foi partilhado. Você não é imagem e semelhança de Deus física, você é imagem e semelhança de Deus espiritual. O teu corpo foi criado. Se ele criou, ele não poderia ser seu pai, porque pai é aquele que gera. E ele não gerou o teu corpo, ele criou o teu corpo do pó da terra, mas o teu espírito saiu dele. Eu tenho uma filha chamada Esther. Você sabe de onde a Esther saiu? De mim.
Escuta, no final, porque a Bíblia é um livro simétrico. No princípio criou Deus os céus. No capítulo 21 de Apocalipse diz: criou Deus os novos céus. Presta atenção. A Bíblia começa com um casamento. Termina com o casamento. A Bíblia fala da árvore da vida. Termina. Vai da vida. Pastor, e o capeta? É como se Deus tivesse falado: você pode fazer o que quiser, mas vai terminar do jeito que eu quero. Deus está falando assim: capeta, faz aí o que você quiser, no final vai terminar exatamente como começou. Você está entendendo? O capeta não pode impedir os planos de Deus. O meu papel não é vencer o diabo, ele já foi vencido. O meu papel é vencer minha incredulidade e descobrir quem eu sou. Presta atenção, queridos. Presta atenção. O teu espírito não contém Deus. Teu espírito é Deus. Você tem a mesma matéria-prima de Deus. O teu espírito é eterno. É por isso que eu disse que nós já entramos na eternidade. Pastor, e o meu corpo? É só a tua casa enquanto você está aqui. Você está entendendo? Ela se alimenta da terra. E para a terra ele vai terminar. Da onde ele veio, ele volta. Mas o meu espírito volta para Deus. Então eu não vou para o céu. Eu vou voltar para casa. Aleluia! Céu não é o meu destino, céu é a minha origem. Céu não é o meu destino, céu é a minha origem. Eu vim de lá e volto para lá. Aleluia! João capítulo 16. João 16. Aleluia. É por isso que Deus não responde algumas orações, porque Ele não pode responder aquilo que Ele já fez. Repete isso aí, É por isso que Deus não responde algumas orações. Ele não pode responder aquilo que Ele já fez. Me cura, já curei. Salva minha família, já salvei. Vença o diabo, Senhor, derruba o diabo, já derrubei. Muitas coisas que nós estamos orando, queridos, pedindo, já é fato. Queridos, essa noite quando você deitar, vai dormir, esquece o capeta. Esquece o capeta. Ele é autônomo, mas Deus é soberano. Ele é autônomo, mas Deus é soberano. Presta atenção, deixa eu te mostrar uma coisa. Deus é onisciente, onipresente, onipotente. Sabe de todas as coisas, está em todo lugar, tem todo o poder. Ok? O diabo é onisciente? Não. É onipresente? Não. É onipotente? Não. Dá luta? Dá para dar um UFC? O problema do diabo, o problema do diabo, quando ele achou que estava destruindo Jó, ele estava aperfeiçoando Jó para Deus. O problema do diabo é que aquilo que ele estava achando que estava fazendo para destruir Jó, ele estava aperfeiçoando Jó.
Eu só tenho que ficar em Deus, eu não tenho que fazer mais nada, meu irmão. Eu não tenho que fazer mais nada, o diabo não é problema meu. Pastor, mas e se ele tocar? Os que são nascidos de Deus, o maligno não. Não é que ele não quer, é que ele não pode. Não é que ele não quer, é que ele é impotente para tocar. Pastor, e se o diabo tocar e esconder, para onde? Se Deus é onipresente. O salmista diz: se eu descer as partes mais baixas da terra, lá o Senhor estará. O problema do capeta é que ele não tem uma casinha de cachorro para se esconder. Abriram em João 16? Abriram? João 16, 28. Ei, queridos, presta atenção, tem que terminar. Você começou em Deus, vai terminar em Deus. É por isso que o que é nascido da carne é carne. O que é nascido da terra é terra. Mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Você está entendendo isso, querido? Ei, antes de nós lermos João 16, como foi que o homem recebeu vida de Deus? Como foi que o homem recebeu vida de Deus? Como foi que Jesus terminou na cruz do Calvário? Por quê? Por que Jesus é chamado de último Adão? Por quê? Porque Deus não aceitou que o primeiro Adão parasse no meio do caminho. E Deus falou: eu vou criar o último Adão para mostrar como é que eu queria que o primeiro Adão vivesse. Então eu vou, por que colocar o nome de Jesus de último Adão? Porque o primeiro Adão era para viver como Jesus vivia. E como ele falhou, o pai falou assim: você não vai parar minha obra no meio não, eu vou terminar através do último Adão. Você está entendendo isso? Olha o que aqui diz João 16, 28. Vindo o Pai. Ué, ele não nasceu de Maria? Ele não nasceu de Maria? 28. Vindo o Pai, todavia deixa o mundo. Cadê Maria aqui? Cadê Maria aqui? Presta atenção, gente. Se Maria esqueceu Jesus na festa, que era filho dela, você imagina um enteado igual eu. Se ela perdeu o filho que saiu dela, vai lembrar de mim. Presta atenção, ele entrou em Maria e saiu e voltou para casa. Você está entendendo isso, queridos? Você não nasceu aqui, você entrou aqui para o cumprimento de um propósito. Você não nasceu aqui, você nasceu de Deus. João diz isso. Os que não é nascido da vontade nem da carne, mas da vontade de Deus. Eu não nasci da vontade da minha mãe. Eu não sou fruto de um anticoncepcional ou de um aborto que falhou. É que um homem e uma mulher de propósito é imortal até terminar o que veio fazer. Nós não fomos chamados para morrer, nós fomos chamados para terminar. Nós não fomos chamados para morrer. É por isso que nós não aceitamos a morte de ninguém. 90 anos, fala, nossa, foi tão novo, né? Eu falo, depende, se for irmão de Matusalém, foi cedo. Você não foi chamado para morrer, por isso que a gente não aceita a morte em idade nenhuma. Isso, é isso aí, ó.
Nós não aceitamos a morte porque nós não nascemos para morrer. Nós temos algo em nós que é eterno, é o Espírito. Então morrer não faz parte da nossa natureza. Você está entendendo isso, queridos? Você não foi chamado para morrer. Você termina. É por isso que Jesus gritou na cruz do Calvário: o quê? Tetelestai. Terminei, manda me buscar. É por isso que o apóstolo Paulo diz: combati o bom combate. Pode fazer, eu já acabei, ué. Porque não importa como você vai morrer, o importante é se você terminou. Não importa como você vai morrer, desde que você tenha terminado. É por isso que quem morre prematuro morre na ignorância. Morreu de ignorância, não de doença. Quem morre prematuro morre pela ignorância, não da doença. Porque se você tem consciência de quem você é, a morte é impotente. É por isso que Jesus disse em João 10: a minha vida, eu só vou quando eu terminar. A morte dizia do outro lado da montanha: posso ir? A questão não é quantos anos você tem. A questão é se você terminou. Um termina mais cedo, outro termina mais longo. Jesus em 3 anos e meio fez, terminou, voltou para casa. Céu não é lugar de fugitivo. Não é lugar de fugitivo. Céu é lugar de quem terminou. Terminei e voltei para casa. Está vendo como é fácil lidar com a morte? Deus já terminou o que você tem para a sua vida? Deus está fazendo promessa para você? Tem certeza? Se você tem promessa, você não vai morrer agora. Por quê? Porque passará os céus e a terra. Então, queridos, pare de reclamar que Deus está falando, não se cumpre. Enquanto Ele está falando, você vai viver muito. Para de reclamar que não está se cumprindo. O importante é que você tenha uma palavra. Se não se cumpriu, significa que você vai continuar vivendo. O problema é se Ele não está falando nada com você, querido. Pastor, já faz tempo que Deus não fala nada. Quer um conselho? Faz um plano funerário. Você deve estar. Você está entendendo, queridos? Você é imortal. A consciência de quem eu sou me torna imortal até terminar o que eu vim fazer. Ei, escute. T.L. Osborne morreu em fevereiro de 2014. Um homem chamado T.L. Osborne morreu em fevereiro de 2014. Você sabe o que esse homem dizia antes de pregar? Eu gostaria, diabo, que você estivesse na minha reunião essa noite, para você ver o que Deus vai fazer. Leia isso que eu estou falando na internet. T.L. Osborne dizia, ele foi chamado de herege por causa disso. Ele dizia: diabo, eu gostaria de te convidar para participar do meu culto. Fica bem pertinho de mim, que eu quero que você veja o tanto de milagre que Deus vai fazer. Será que ele sabia quem ele era? O teu problema não é o capeta, é a tua ignorância. Ele morreu com 92 anos. A filha dele postou uma carta. Puxa lá no Google que você vai ver. Meu pai morreu com 92 anos de idade, sem nenhuma dor, com 4 gerações em volta do sofá dele. Veja se ele morreu, olha como é que ele terminou. Ela falou: ele foi embora depois de fazer a seguinte oração: Jesus, me leva para casa. Ele voltou para casa depois de dizer: Senhor, me leva para casa, e foi embora. Esse é meu sonho de consumo. Eu recebo essa palavra. Eu recebo essa palavra. Eu creio. É assim. A revelação de quem você é torna você imortal.
revelação acerca de quem você é. Eu não tenho tempo para entrar em Mateus 16 para te falar da revelação que Pedro teve. Abra em Mateus 16. Mateus capítulo 16. Mateus 16. Mateus capítulo 16, versículo 13. Queridos, esse tem sido os meus estudos esses dias, descobrindo quem eu sou em Cristo e quem Cristo é em mim. Porque eu não só recebi uma condição em Cristo, mas Cristo também recebeu uma condição em mim. Pesado isso, né? É verdade. Ela liberta. Você está entendendo isso? Você precisa de uma condição nele, mas ele precisa de uma condição em você. Porque ele tem um espírito, mas não tem um corpo. E você tem um corpo e precisa do espírito. Ele precisa de você e você precisa nele. Ele tem um espírito, mas não tem um corpo. Você tem um corpo e precisa de um espírito. É por isso que Agostinho, um dos pais da igreja, dizia assim: olha a frase que Agostinho diz: sem Deus não podemos, sem nós ele não irá. Você entendeu isso? Agostinho, um dos pais da igreja, diz: sem Deus não podemos, sem nós ele não irá. Nós somos a condição de Cristo na terra, e Cristo é a nossa condição nos céus. Aonde ele está, você está. O que ele é, você é. E o que você é, ele é. Ele é o meu sou. Então a confissão que eu tenho feito todos os dias é o seguinte: Jesus é real, ele está vivo, eu habito nele e ele habita em mim. Jesus é real, ele está vivo, eu habito nele e ele habita em mim. Jesus é real. Ele está vivo, eu habito nele. Ele habita em mim. Jesus é real. Ele está vivo. Eu habito nele. Ele habita em mim. No carnaval, a gente esteve ministrando em Barretos, no acampamento dos jovens, lá do pastor Eric. E eu ministrei essa palavra. Tem 2 hospitais conhecidos em Barretos. Um é o do câncer e tem outro que é daqueles pacientes em estado terminais. Uma menina, uma jovem da liderança do Eric lá, uma menina que ministra, uma adolescente, sei lá, 16, 17 anos, ela foi no hospital desse povo que está em estado terminal. E ela orando pelas pessoas, ela entrou num quarto, tinha uma senhora e a filha dela sentada ao lado da cama. E ela perguntou: posso orar pela senhora? A menina, a filha, disse: a minha mãe está há 4 meses sem falar, mas pode orar por ela aceita a oração. E a menina começa a orar pela mulher que não falava há 4 meses. E ela começa a orar, e no final da oração ela lembra da confissão e diz: Jesus é real, ele está vivo, eu habito nele e ele habita em mim. Quando ela termina, a mulher que estava há 4 meses sem falar, ele diz: ele habita em mim. A filha dela que estava do lado da cama, 4 meses sem ver a mãe falar, a filha dela começa a chorar e diz: ele vive em mim. Jesus não morreu para ir para o céu, ele morreu para morar em você. A consciência de quem você é em Cristo é a dimensão do seu ministério. A consciência de quem você é em Cristo e de quem Cristo é em você é a dimensão do seu ministério. Você quer saber o tanto que ele é poderoso? É o tanto da revelação que você tem dele em você. Se ele curou, você não pode mais orar pelos enfermos, mas se ele cura, você pode continuar orando. Se ele foi, então ele é mais um Deus, como Maomé, como Buda. Mas se ele é diferente de todos os outros deuses. É por isso que
a ceia pode ter dois momentos. Ela pode ter um momento do pesar, mas ele tem que ter um momento da celebração. Porque o que você fala depois, fulano morreu, o que você tem mais a falar? Nada, não tem mais nada, acabou a história. Mas você nunca pode terminar a frase Jesus morreu com ponto final. Você põe vírgula, mas ressuscitou, e ele está vivo. Ele é tão real hoje quanto ele foi há 2000 anos atrás. Ele é tão presente hoje quanto ele foi há 2000 anos atrás. Lá ele tinha um corpo, aqui ele tem você. Por isso, ore pelos enfermos, ore pelos cegos, ore pelos paralíticos, ore pelos mortos. Você pode orar pelos paralíticos aonde você o encontrar. Jesus curou, ele cura, ele é igual, ele é o mesmo de 2000 anos atrás, ele é o mesmo, só que hoje eu sou a casa dele, você é a casa dele. Ele não vai mudar, através de nós. Calma, peraí. Ei. É por isso que crente não te define. Não te define. O macumbeiro é crente, o católico é crente. Se você crê em alguma coisa, você é crente. A Bíblia diz que o diabo é crente. Ele crê e estremece. Quando Jesus está falando para Tomé virar crente, é porque Tomé estava o quê? Incrédulo. Então crente não me define. Porque se você é alguma coisa, então você é crente. Então crente não define você. Evangélico muito menos. O que é que me define? Vamos deixar Mateus para outro dia. Vamos ler 1 João. 1 João capítulo 4. Deixa eu afirmar isso para você. 1 João capítulo 4. Eu só estou falando quem você é. Só isso. Gente, não vamos deixar o pastor Ricardo embora não. Quem concorda? 1 João 4,17. 1 João 4,17, acharam? Olha o que diz. Presta atenção que ele vai falar da eternidade e vai falar de agora. Presta atenção. 1 João 4,17. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança. Agora, pois segundo ele é, também nós somos de segunda. Segundo ele é, nós seremos? Segundo ele é? Diga, segundo ele é, eu sou. Diga, segundo ele é, eu sou. 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 O problema é que você acha que você é pecador. O problema é que você acha que Deus te olha como um empregado. Você é tão filho de Deus quanto Jesus. A Bíblia diz que Jesus deixou de ser unigênito e se tornou primogênito. Por que ele ficou primeiro? Primeiro, quando ele estava lá, você estava lá também. Segundo, Deus não pode ver o pecado, ok? O pecado embaça a visão de Deus. Isaías 59 diz isso. Quando você não está enxergando direito, você pega um óculos.
Nós estamos atrás de Cristo, sim ou não? Jesus é o óculos de Deus. Quando o Pai olha para Jesus, Ele enxerga tudo atrás, perfeito. O Pai não enxergava a perfeição. É por isso que nós somos a justiça de Deus em Cristo Jesus. O Pai não podia nos ver perfeito. Por quê? Porque o pecado, Isaías 59 diz isso. O Pai não pode ver o pecado. Mas quando Ele colocou Jesus na frente, Ele viu o Éber perfeito. Você está entendendo? Como Ele é, eu sou. Como Ele é, você é. O Espírito que estava em Jesus está em você. O Espírito que ungiu Jesus está em você. Isaías 61 diz: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, pois Ele me ungiu. Escute, você sabe o que é confissão? É você responder ao que Deus diz. Confessar não é só falar o que está escrito. Confessar é responder o que Deus diz. É isso aí que é confessar. Você lê Isaías 61, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, pois Ele me ungiu. Isso é o que Deus diz. Aí você dá uma resposta: sim, o Espírito do Senhor está sobre mim, e eu sou ungido. Ele diz, e você responde: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Sim, Senhor, Tu és meu pastor, nada me falta. Ele está falando, eu preciso dar uma resposta. Você tem problema com o diabo ainda, irmão? Eu não. Escute, eu não estou falando que ele não trabalha, eu estou falando que ele é um derrotado, independente de qualquer coisa. É um marimbondo sem ferrão. Acabou. Escute, queridos, eu gostaria que você saísse daqui nessa noite pela revelação do Espírito Santo, tendo consciência de quem você é. Quando eu chego no lugar, não é um crente que chega. Quando eu chego no lugar, não é o evangélico que chega. Quando eu chego no lugar, o céu chega, o reino chega. Quando eu chego no lugar, Deus chega. E a frase do pastor Éber é o seguinte: eu sou Cristo na terra. Ele é o... Tem gente querendo que Deus tenha pena dele. Se Deus tiver pena de você, Ele tem que ter pena dele mesmo. Para Ele ter pena de você, Ele precisa olhar para Ele e ficar com pena dele. Porque segundo Ele é, feche teus olhos. Feche teus olhos. Abre a tua boca orando em outras línguas. Eu sei que dentro de você tem um turbilhão. Algo está fervendo dentro de você. Sabe o que é isso? É os céus dizendo: é isso. É os céus dizendo: é isso. É isso. É isso. Você é meu filho, segundo eu sou você. Se Jesus venceu o diabo, eu venci o diabo. Se Ele venceu a morte, eu venci a morte. Se Ele venceu a doença, eu venci a doença. Porque eu estou nele e Ele está em mim. Aonde Ele está, eu estou. E aonde eu estou, Ele está. Abre a tua boca, 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 abre a tua boca. Põe para fora, põe para fora. Só tocando. Põe para fora.
No nome de Jesus, fortalezas mentais são quebradas, e uma revelação que você é filho de Deus, filha de Deus. Se você estava enfermo, você é curado. Se você estava oprimido, você é liberto. Se você estava aprisionado por uma notícia, você é livre, 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 livre. Beba, 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 beba. A verdadeira unção não é os céus derramando mais, é eu colocando para fora o que já está dentro. O nosso desafio é colocar para fora o que Deus colocou dentro. O inferno não aguenta ouvir essa mensagem, porque ela tira você da justiça do Antigo Testamento e coloca você na justiça do Novo Testamento. A justiça que me fazia servo e agora me faz filho. E não como um filho de segunda categoria. Deus não tem gente de segunda classe, Deus só tem gente de primeira classe. Porque Ele gera segundo Ele é. 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 É por isso que quando Jesus chega em Gadara, os demônios que ninguém prendia ele, quando Jesus chega em Gadara, os demônios que ninguém prendia ele, chega diante dele, se prostra e o adora. Jesus não fez culto de libertação? Aonde ele estava, a libertação acontecia. Ninguém segurava o diabo. Já tinham prendido ele, mas agora Jesus chegou, ele só pisou no lugar. O diabo sai lá do cemitério, se prostra e adora. Não, mas não termina não, porque Jesus não tem um diálogo com o diabo. O diabo faz um monólogo. O diabo diz uma coisa para Jesus: vieste nos perturbar antes do tempo. Peraí. Vieste o quê? Nos atormentar, perturbar. Tormento. Quem está atormentando quem? Quem está atormentando quem? O diabo atormenta você ou você está atormentando o diabo? Ei! Quando você chega no lugar, Cristo chega. Quando John Wesley entrou numa cidade, 7 dias ninguém morreu, 7 dias ninguém foi preso, a delegacia ficou vazia, eles não tinham o que fazer. A consciência de quem eu sou não traz os céus para a terra, manifesta os céus que já está em mim. A consciência de quem você é não traz os céus, porque o céu já veio. O reino não virá, o reino está em você. O reino está em você. Você não entende? Tem gente querendo ser apóstolo. Apóstolo é função. Tem gente querendo ser profeta. Profeta é função. Tem gente querendo ser evangelista. Isso é função. Isso tem o seu lugar. Mas todos quanto recebeu-lhes, deu-lhes o poder. Você não precisa de uma função, você precisa de uma identidade. Você não precisa de um título.
Porque apóstolo é o que você faz, profeta é o que você faz, mas filho é o que você é. É por isso que quando você ora sendo um apóstolo, você não diz: oh Deus, o apóstolo Ricardo está aqui. Quando você se relaciona com ele, você não se relaciona pelo seu sacerdócio, você se relaciona pela sua filiação. Eu posso dizer: Abba. É por isso que quando os discípulos dizem: nos ensina a orar, Jesus ensina uma oração para eles que nem era real. Jesus falou: quando vocês orarem, vocês oram assim: Pai. Mas eles eram filhos. Primeiro Jesus está mudando a mentalidade deles. No Antigo Testamento, o pai fala do filho. No Novo Testamento, o filho revela o pai. É por isso que a criação, em Romanos 8, não está aguardando a manifestação dos apóstolos, nem dos profetas, nem dos evangelistas. Quem vai mudar a terra não são os apóstolos. Quem vai mudar a terra são os filhos. Quem vai mudar a terra são os filhos. São os filhos, são os filhos. Se coloque de pé. Fecha os teus olhos, fecha os teus olhos. Queridos, eu não gostaria que essa noite terminasse como um momento. Quem é eterno não pode viver por um momento. Quem é eterno tem que viver pela eternidade. Não defina a sua vida no momento de prazer. Não defina a sua vida por um momento de pecado. Quem é eterno vive eternamente, age de forma eterna. Tudo que você for fazer, falar, age como alguém que é eterno. Não decida sua vida por uma noitinha de amor. Não faça um negócio por um momento que você vai levar vantagem. Você é eterno. Nós estamos desenvolvendo um ministério que não vai parar em nós. Os nossos filhos virão, filhos ministeriais que vão continuar. Nós somos a voz do que clama no deserto. Nós estamos preparando o caminho que, se Jesus não voltar, a próxima geração está vindo. A próxima geração está vindo. A próxima geração está vindo. Queridos, você é filho de Deus. O Espírito não virá, ele já veio. Ele está sobre você. Ele está sobre você. Você não precisa ser um pastor. Você só precisa reconhecer: eu sou filho. 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 Espírito Santo, é o Senhor que nos ensina. É o Senhor que nos ensina. É o Senhor que nos ensina. A Deus nós pedimos, mas ao diabo nós ordenamos. A Deus você pede, mas ao diabo você ordena. Eu não converso com você. Você é criação de Deus. Eu sou igual a Deus. Pega as tuas mãos aos céus por 30 segundos. Ore em outras línguas. Cante em outras línguas. Grite em outras línguas. Faça alguma coisa. Milagres vão se manifestar através da tua vida. Paralíticos vão andar, cegos vão ver, surdos vão ouvir. Você não precisa de unção para isso, você já é ungido. Deus não vai te ungir. O Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me ungiu, já aconteceu. Eu não serei ungido. Eu sou ungido. Você é ungido. Mande os demônios embora em nome de Jesus. Manda a doença embora em nome de Jesus. A
aonde você chega, ou aonde você chegar, os céus vai se manifestar, os céus vai se manifestar, os céus vai se manifestar. O reino de Deus está em você, o reino de Deus está em você. Aplauda o Senhor. É por isso que quando Jesus chega em Gadara, os demônios que ninguém prendia ele, quando Jesus chega em Gadara, os demônios que ninguém prendia ele, chega diante dele, se prostra e o adora. Jesus não fez culto de libertação? Aonde ele estava, a libertação acontecia. Ninguém segurava o diabo. Já tinham prendido ele, mas agora Jesus chegou, ele só pisou no lugar. O diabo sai lá do cemitério, se prostra e adora. Não, mas não termina não, porque Jesus não tem um diálogo com o diabo. O diabo faz um monólogo. O diabo diz uma coisa para Jesus: vieste nos perturbar antes do tempo. Peraí. Vieste o quê? Nos atormentar, perturbar. Tormento. Quem está atormentando quem? Quem está atormentando quem? O diabo atormenta você? Ou você está atormentando o diabo? Ei! Quando você chega no lugar, Cristo chega. Quando John Wesley entrou numa cidade, 7 dias ninguém morreu, 7 dias ninguém foi preso, a delegacia ficou vazia, eles não tinham o que fazer. A consciência de quem eu sou não traz os céus para a terra, manifesta os céus que já está em mim. A consciência de quem você é não traz os céus, porque o céu já veio. O reino não virá, o reino está em você, o reino está em você. Você não entende? Tem gente querendo ser apóstolo, apóstolo é função. Tem gente querendo ser profeta, profeta é função. Tem gente querendo ser evangelista, isso é função. Isso tem o seu lugar. Mas todos quanto recebeu-lhes, deu-lhes o poder. Você não precisa de uma função, você precisa de uma identidade. Você não precisa de um título. Porque apóstolo é o que você faz, profeta é o que você faz. Meu pai cuida dela, a terra cuida do que ela fez. Deus sempre vai criar fonte antes de criar qualquer outra coisa. Deus nunca cria algo sem que tenha uma fonte para sustentar esse algo. A alegria de uma planta está na terra, a alegria de um peixe está na água. Então, quando Deus criou uma fonte chamada terra, era para que a terra produzisse algo. Então, Deus, quando quer planta, fala com a terra. Quando Deus quer peixe, Ele fala com a... E quando Ele quis você, com quem que Ele falou? Quando Deus quis planta, Ele fala com a terra. Quando Deus quis peixe, Ele fala com a água. E quando Ele quis você, com quem que Ele falou? Abra a tua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 1.
Eu comecei falando de fonte, para que você entenda. Quando você desconhece a sua origem, você sacrifica o seu destino. Quando você não sabe de onde você veio, você não sabe para onde você vai. É por isso que Jesus falou: eu sei de onde vim e sei para onde. Aí você está achando que você veio da barriga da tua mãe. A tua história, a Bíblia diz em Efésios que Ele nos predestinou nele antes da criação do mundo. Ei, antes do homem pecar, você já existia em Deus. Estava na cabeça dele. Presta atenção, queridos. A fonte é o que sustenta todas as coisas. Gênesis 1:26, presta atenção nisso. Quando você está pregando Gênesis 1 e 2, você está pregando os únicos 2 capítulos perfeitos da Bíblia. De Gênesis 3 em diante não tem mais perfeição, porque onde tem pecado acabou a perfeição. A cruz não é para te levar para o futuro, a cruz é para te levar para Gênesis 1 e 2. Tudo que Jesus fez na cruz restaura a nossa condição em Gênesis 1 e 2. Presta atenção. Versículo 26 diz: também disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa imagem. Também disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus. Quer colocar o nome de Jesus de último Adão? Porque o primeiro Adão era para viver como Jesus vivia. E como ele falhou, o pai falou assim: você não vai parar minha obra no meio não, eu vou terminar através do último Adão. Você está entendendo isso? Olha o que aqui diz João 16:28. Vindo o Pai. Ué, ele não nasceu de Maria? Ele não nasceu de Maria? 28. Vindo o Pai, todavia deixa o mundo. Cadê Maria aqui? Cadê Maria aqui? Presta atenção, gente. Se Maria esqueceu Jesus na festa, que era filho dela, você imagina um enteado igual eu. Se ela perdeu o filho que saiu dela, vai lembrar de mim. Presta atenção, ele entrou em Maria e saiu e voltou para casa. Você está entendendo isso, queridos? Você não nasceu aqui, você entrou aqui para o cumprimento de um propósito. Você não nasceu aqui, você nasceu de Deus. João diz isso. Os que não é nascido da vontade nem da carne, mas da vontade de Deus. Eu não nasci da vontade da minha mãe. Eu não sou fruto de um anticoncepcional ou de um aborto que falhou. É que um homem e uma mulher de propósito é imortal até terminar o que veio fazer. Nós não fomos chamados para morrer, nós fomos chamados para terminar. Nós não fomos chamados para morrer. É por isso que nós não aceitamos a morte de ninguém. 90 anos, fala, nossa, foi tão novo, né? Eu falo, depende, se for irmão de Matusalém, foi cedo. Você não foi chamado para morrer, por isso que a gente não aceita a morte em idade nenhuma. Isso, é isso aí, ó. Nós não aceitamos a morte porque nós não nascemos para morrer. Nós temos algo em nós que é eterno, é o Espírito. Então morrer não faz parte da nossa natureza. Você está entendendo isso, queridos? Você não foi chamado para morrer. Você termina. É por isso que Jesus gritou na cruz do Calvário o quê? Tetelestai. Terminei, manda me buscar. O pai não enxergava a perfeição. É por isso que
Nós somos a justiça de Deus em Cristo Jesus. O Pai não podia nos ver perfeito. Por quê? Porque o pecado, Isaías 59 diz isso. O Pai não pode ver o pecado, mas quando Ele colocou Jesus na frente, Ele viu o Éber perfeito. Você está entendendo? Como Ele é, eu sou. Como Ele é, você é. O Espírito que estava em Jesus está em você. O Espírito que ungiu Jesus está em você. Isaías 61 diz: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, pois Ele me ungiu. Escute, você sabe o que é confissão? É você responder ao que Deus diz. Confessar não é só falar o que está escrito. Confessar é responder o que Deus diz. É isso que é confessar. Você lê Isaías 61, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, pois Ele me ungiu. Isso é o que Deus diz. Aí você dá uma resposta: sim, o Espírito do Senhor está sobre mim, e eu sou ungido. Ele diz, e você responde: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Sim, Senhor, Tu és meu pastor, nada me falta. Ele está falando, eu preciso dar uma resposta. Você tem problema com o diabo ainda, irmão? Eu não. Escute, eu não estou falando que ele não trabalha, eu estou falando que ele é um derrotado, independente de qualquer coisa. É um marimbondo sem ferrão. Acabou. Escute, queridos, eu gostaria que você saísse daqui nessa noite pela revelação do Espírito Santo, tendo consciência de quem você é. Quando eu chego no lugar, não é um crente que chega. Quando eu chego no lugar, não é o evangélico que chega. Quando eu chego no lugar, o céu chega, o reino chega. Quando eu chego no lugar, Deus chega. Que a frase do pastor Éber é o seguinte: eu sou Cristo na terra. Ele é o... Tem gente querendo que Deus tenha pena dele. Se Deus tiver pena de você, Ele tem que ter pena dele mesmo. Começa a orar pela mulher que não falava há 4 meses. E ela começa a orar, e no final da oração ela lembra da confissão e diz: Jesus é real, Ele está vivo, eu habito nele e Ele habita em mim. Quando ela termina, a mulher que estava há 4 meses sem falar, ele diz: Ele habita em mim. A filha dela que estava do lado da cama, 4 meses sem ver a mãe falar, a filha dela começa a chorar e diz: Ele vive em mim. Jesus não morreu para ir para o céu, Ele morreu para morar em você. A consciência de quem você é em Cristo é a dimensão do seu ministério. A consciência de quem você é em Cristo e de quem Cristo é em você é a dimensão do seu ministério. Você quer saber o tanto que ele é poderoso? É o tanto da revelação que você tem dele em você. Se Ele curou, você não pode mais orar pelos enfermos, mas se Ele cura, você pode continuar orando. Se Ele foi, então Ele é mais um Deus, como Maomé, como Buda. Mas se Ele é diferente de todos os outros deuses. É por isso que a ceia pode ter 2 momentos. Ela pode ter um momento do pesar, mas ele tem que ter um momento da celebração. Porque o que você fala depois? Fulano morreu, o que você tem mais a falar? Nada, não tem mais nada, acabou a história. Mas você nunca pode terminar a frase Jesus morreu com ponto final. Você põe vírgula, mas ressuscitou, e Ele está vivo. Ele é tão real
hoje quanto ele foi há 2000 anos atrás. Ele é tão presente hoje quanto ele foi há 2000 anos atrás. Lá ele tinha um corpo, aqui ele tem você. Por isso, ore pelos enfermos, ore pelos cegos, ore pelos paralíticos, ore pelos mortos. Você pode orar pelos paralíticos aonde você o encontrar. Jesus curou, Ele cura, Ele é igual, Ele é o mesmo de 2000 anos atrás. Jesus, vieste nos perturbar antes do tempo. Peraí. Vieste o quê? Nos atormentar, perturbar, tormento. Quem está atormentando quem? Quem está atormentando quem? O diabo atormenta você? Ou você está atormentando o diabo? Ei! Quando você chega no lugar, Cristo chega. Quando John Wesley entrou numa cidade, 7 dias ninguém morreu, 7 dias ninguém foi preso, a delegacia ficou vazia, eles não tinham o que fazer. A consciência de quem eu sou não traz os céus para a terra, manifesta os céus que já está em mim. A consciência de quem você é não traz os céus, porque o céu já veio. O reino não virá, o reino está em você, o reino está em você. Você não entende? Tem gente querendo ser apóstolo, apóstolo é função. Tem gente querendo ser profeta, profeta é função. Tem gente querendo ser evangelista, isso é função. Isso tem o seu lugar. Mas todos quanto recebeu-lhes, deu-lhes o poder. Você não precisa de uma função, você precisa de uma identidade. Você não precisa de um título. Porque apóstolo é o que você faz, profeta é o que você faz, mas filho é o que você é. É por isso que quando você ora sendo um apóstolo, você não diz: oh Deus, o apóstolo Ricardo está aqui. Quando você se relaciona com ele, você não se relaciona pelo seu sacerdócio, você se relaciona pela sua filiação. Eu posso dizer: Abba. É por isso que quando os discípulos dizem: nos ensina a orar, Jesus ensina uma oração para eles que nem era real. Jesus falou: quando vocês orarem, vocês oram assim: Pai, aceitamos a morte porque nós não nascemos para morrer. Nós temos algo em nós que é eterno, é o Espírito. Então morrer não faz parte da nossa natureza. Você está entendendo isso, queridos? Você não foi chamado para morrer. Você termina. É por isso que Jesus gritou na cruz do Calvário: o quê? Tetelestai. Terminei, manda me buscar. É por isso que o apóstolo Paulo diz: combati o bom combate. Pode fazer, eu já acabei, ué. Porque não importa como você vai morrer, o importante é se você terminou. Não importa como você vai morrer, desde que você tenha terminado. É por isso
que quem morre prematuro morre na ignorância. Morreu de ignorância, não de doença. Quem morre prematuro Morre pela ignorância, não da doença. Porque se você tem consciência de quem você é, a morte é impotente. É por isso que Jesus disse em João 10: a minha vida, eu só vou quando eu terminar. A morte dizia do outro lado da montanha: posso ir? A questão não é quantos anos você tem, a questão é se você terminou. Um termina mais cedo, outro termina mais longo. Jesus em 3 anos e meio fez, terminou, voltou para casa. Céu não é lugar de fugitivo. Não é lugar de fugitivo. Céu é lugar de quem terminou. Terminei e voltei para casa. Está vendo como é fácil lidar com a morte? Você tem, Deus já terminou o que você tem para a sua vida? Deus está fazendo promessa para você? Tem certeza? Se você tem promessa, você não vai morrer agora. Por quê? Porque passará os céus e a terra. Então, queridos, pare de reclamar que Deus está falando, não se cumpre. Enquanto Ele está falando, você vai viver muito. Para de reclamar que não está se cumprindo. O importante é que você tenha uma palavra. Se não se cumpriu, significa que você vai continuar vivendo. O problema é se Ele não está falando nada com você, querido. Pastor, já faz tempo que Deus não fala nada. Quer um conselho? Faz um plano funerário. Você deve estar uma fonte para sustentar esse algo. A alegria de uma planta está na terra. A alegria de um peixe está na água. Então, quando Deus criou uma fonte chamada terra, era para que a terra produzisse algo. Então, Deus, quando quer planta, fala com a terra. Quando Deus quer peixe, Ele fala com a... E quando Ele quis você, com quem que Ele falou? Quando Deus quis planta, Ele fala com a terra. Quando Deus quis peixe, Ele fala com a água. E quando Ele quis você, com quem que Ele falou? Abra a tua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 1. Eu comecei falando de fonte, para que você entenda. Quando você desconhece a sua origem, você sacrifica o seu destino. Quando você não sabe de onde você veio, você não sabe para onde você vai. É por isso que Jesus falou: eu sei de onde vim e sei para onde. Aí você está achando que você veio da barriga da tua mãe. A tua história, a Bíblia diz em Efésios que Ele nos predestinou nele antes da criação do mundo. Ei, antes do homem pecar, você já existia em Deus. Estava na cabeça dele. Presta atenção, queridos. A fonte é o que sustenta todas as coisas. Gênesis 1, 26, presta atenção nisso. Quando você está pregando Gênesis 1 e 2, você está pregando os únicos 2 capítulos perfeitos da Bíblia. De Gênesis 3 em diante não tem mais perfeição, porque onde tem pecado acabou a perfeição. A cruz não é para te levar para o futuro, a cruz é para te levar para Gênesis 1 e 2. Tudo que Jesus fez na cruz restaura a nossa condição em Gênesis 1 e 2. Presta atenção. Versículo 26 diz: também disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa imagem. Também disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre os animais domésticos, e sobre toda a terra, e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Versículo 27. Criou Deus, pois, o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher. Espera aí, no 26 diz: façamos.
No 27, notícia, você é livre, 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 livre. Beba, 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 beba. A verdadeira unção não é os céus derramando mais, é eu colocando para fora o que já está dentro. O nosso desafio é colocar para fora o que Deus colocou dentro. O inferno não aguenta ouvir essa mensagem, porque ela tira você da justiça do Antigo Testamento e coloca você na justiça do Novo Testamento. A justiça que me fazia servo e agora me faz filho. E não como um filho de segunda categoria. Deus não tem gente de segunda classe, Deus só tem gente de primeira classe. Porque Ele gera segundo Ele é, Ele gera segundo Ele é, Ele gera segundo Ele é, Ele gera segundo Ele é. É por isso que quando Jesus chega em Gadara, os demônios que ninguém prendia ele, quando Jesus chega em Gadara, os demônios que ninguém prendia ele, chega diante dele, se prostra e o adora. Jesus não fez culto de libertação? Aonde ele estava, a libertação acontecia. Ninguém segurava o diabo. Já tinham prendido ele, mas agora Jesus chegou, ele só pisou no lugar. O diabo sai lá do cemitério, se prostra e adora. Não, mas não termina não, porque Jesus não tem um diálogo com o diabo. O diabo faz um monólogo. O diabo diz uma coisa para Jesus: vieste nos perturbar antes do tempo. Peraí. Vieste o quê? Nos atormentar, perturbar. Tormento. Quem está atormentando quem? Quem está atormentando quem? O diabo atormenta você? Ou você está atormentando o diabo? O inferno não aguenta ouvir essa mensagem, porque ela tira você da justiça do Antigo Testamento e coloca você na justiça do Novo Testamento. A justiça que me fazia servo e agora me faz filho. E não como um filho de segunda categoria. Deus não tem gente de segunda classe, Deus só tem gente de primeira classe. Porque Ele gera segundo Ele é, Ele gera segundo Ele é, Ele gera segundo Ele é, Ele gera segundo Ele é. É por isso que quando Jesus chega em Gadara, os demônios que ninguém prendia ele, quando Jesus chega em Gadara, os demônios que ninguém prendia ele, chega diante dele, se prostra e o adora. Jesus não fez culto de libertação? Aonde ele estava, a libertação acontecia. Ninguém segurava o diabo. Já tinham prendido ele, mas agora Jesus chegou, ele só pisou no lugar. O diabo sai lá do cemitério, se prostra e adora. Não, mas não termina não, porque Jesus não tem um diálogo com o diabo. O diabo faz um monólogo. O diabo diz uma coisa para Jesus: vieste nos perturbar antes do tempo.
Peraí. Vieste o quê? Nos atormentar, perturbar. Tormento. Quem está atormentando quem? Quem está atormentando quem? O diabo atormenta você? Ou você está atormentando o diabo? Ei! Quando você chega no lugar, Cristo chega. Quando John Wesley entrou numa cidade, 7 dias ninguém morreu, 7 dias ninguém foi preso, a delegacia ficou vazia, eles não tinham o que fazer. A consciência de quem eu sou não traz os céus para a terra, manifesta os céus que já está em mim. A consciência de quem você é não traz. Você está entendendo isso, queridos? Eu não consegui entrar na mensagem ainda. Queridos, Deus nunca cria algo sem antes criar uma fonte. Presta atenção. Deus nunca cria algo sem antes criar uma fonte. Porque a fonte é o que sustenta o algo. Presta atenção. Primeiro, Deus cria a terra seca e cria o mar. A terra é uma fonte, o mar é outra fonte. A partir daí, quando Deus quer planta, Ele fala com a terra. Primeiro Ele cria a fonte, depois a fonte cria o que vai sustentar. Aleluia! Então Deus cria a terra e depois Ele cria o mar. E Ele diz para a terra: produza árvores, frutos. Então, planta é terra. Planta se alimenta da terra. Quando Deus quer peixe, Ele fala com quem? Com o mar. Então mar é peixe, ou peixe é mar. Tudo que o peixe quer está onde? Você já viu alguma arrecadação de alimento para peixe? Você já viu algum plano de Bolsa Família para peixe? Porque a fonte tem o poder para sustentar aquilo que ela criou. A fonte tem o poder para sustentar tudo aquilo que ela criou. Tudo que Deus, tudo que a terra cria, ela sustenta. É por isso que Jesus falou: olha as aves dos céus, meu Pai cuida dela. A terra cuida do que ela fez. Deus sempre vai criar a fonte antes de criar qualquer outra coisa. Deus nunca cria algo sem que tenha uma fonte para sustentar esse algo. A alegria de uma planta está na terra. A alegria de um peixe está na água. Então, quando Deus criou uma fonte chamada terra, era para que a terra produzisse algo. Então, Deus, quando quer planta, fala com a terra. Quando Deus quer peixe, Ele fala com a... E quando Ele quis você, com quem que Ele falou? Quando Deus quis planta, Ele fala. Isso, é isso aí, ó. Nós não aceitamos a morte porque nós não nascemos para morrer. Nós temos algo em nós que é eterno, é o Espírito. Então morrer não faz parte da nossa natureza. Você está entendendo isso, queridos? Você não foi chamado para morrer. Você termina. É por isso que Jesus gritou na cruz do Calvário o quê? Tetelestai. Terminei, manda me buscar. É por isso que o apóstolo Paulo diz: combati o bom combate. Pode fazer, eu já acabei, ué. Porque não importa como você vai morrer,
O importante é se você terminou. Não importa como você vai morrer, desde que você tenha terminado. É por isso que quem morre prematuro morre na ignorância. Morreu de ignorância, não de doença. Quem morre prematuro Morre pela ignorância, não da doença. Porque se você tem consciência de quem você é, a morte é impotente. É por isso que Jesus disse em João 10: a minha vida, eu só vou quando eu terminar. A morte dizia do outro lado da montanha: posso ir? A questão não é quantos anos você tem, a questão é se você terminou. Um termina mais cedo, outro termina mais longo. Jesus em 3 anos e meio fez, terminou, voltou para casa. Céu não é lugar de fugitivo. Não é lugar de fugitivo. Céu é lugar de quem terminou. Terminei e voltei para casa. Está vendo como é fácil lidar com a morte? Você tem, Deus já terminou o que você tem para a sua vida? Deus está fazendo promessa para você? Tem certeza? Se você tem promessa, você não vai morrer agora. Por quê? Porque passará os céus e a terra. Então, queridos, pare de reclamar que Deus está falando, não se cumpre. Enquanto Ele está falando, você vai viver muito. Para de reclamar que não está se cumprindo. O importante é que você tenha uma palavra. Se não se cumpriu, significa que você vai continuar vivendo. O problema é se Ele não está falando nada com você, querido. Pastor, já faz tempo que Deus não fala nada. Quer um conselho? Faz um plano funerário. Efésios 2 diz que nós estamos assentados com Ele nas regiões celestiais. Você está aqui ou está lá? Ele falou que ia preparar lugar, sim ou não? Sim. Falou que estaria conosco todos os dias. Sim. Ele foi ou ficou? Depois da cruz, Ele me alcançou e me disse: Ricardo, eu quero fazer uma sociedade com você. Eu falei para ele: como é que é esse negócio? Ele falou: eu te proponho algo. Se você fizer uma sociedade comigo, aonde eu estiver, você está. Tudo que eu for, você é. Eu falei: qual é a minha parte? Ele falou: eu quero ser um com você. Eu sou a sua identidade no mundo espiritual, mas você é minha identidade no mundo físico. O que Maria deu para Jesus foi um corpo, presta atenção. O que Maria deu para Jesus foi um corpo. Maria não foi a mãe de Deus, ela deu um corpo para Ele. Depois da cruz, nós demos para Jesus o que Maria deu, um corpo. Eu sou Maria. É isso aí. Depois que Jesus morreu, Ele não tem uma boca física, você é a boca dele na terra. Depois que Ele morreu, Ele não tem uma mão, você é a mão dele. Depois que Jesus morreu, Ele não tem um corpo para andar na terra, você leva Ele para andar pela terra. Você está entendendo? Você é a casa física de Cristo e Ele é a sua casa espiritual. Eu sou o que Ele é e Ele é o que eu sou. Mas eu não li ainda Romanos 8, ou Salmos 8, versículo 4. Eu falei de Gênesis 1, 26, certo? Asa, feito de algo que já existe. Olha o que diz o verso 4. Quem é o homem para que dele te lembres? E o filho do homem para que o visite? Olha o verso 5. Vê se a sua Bíblia está certa. Um pouco menor do que quem? Um pouco menor que quem? É duro a gente ler isso, né? Essa palavra no original quer dizer Elohim. Um pouco menor que Deus o criaste, e de glória e honra o coroaste.
Aí você vem falar para mim, planta se alimenta da terra. Quando Deus quer peixe, Ele fala com quem? Com o mar. Então mar é peixe, ou peixe é mar. Tudo que o peixe quer está onde? Você já viu alguma arrecadação de alimento para peixe? Você já viu algum plano de Bolsa Família para peixe? Porque a fonte tem o poder para sustentar aquilo que ela criou. A fonte tem o poder para sustentar tudo aquilo que ela criou. Tudo que Deus, tudo que a terra cria, ela sustenta. É por isso que Jesus falou: olha as aves dos céus, meu Pai cuida dela. A terra cuida do que ela fez. Deus sempre vai criar fonte antes de criar qualquer outra coisa. Deus nunca cria algo sem que tenha uma fonte para sustentar esse algo. A alegria de uma planta está na terra, a alegria de um peixe está na água. Então, quando Deus criou uma fonte chamada terra, era para que a terra produzisse algo. Então, Deus, quando quer planta, fala com a terra. Quando Deus quer peixe, Ele fala com a. E quando Ele quis você, com quem que Ele falou? Quando Deus quis planta, Ele fala com a terra. Quando Deus quis peixe, Ele fala com a água. E quando Ele quis você, com quem que Ele falou? Abra a tua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 1. Eu comecei falando de fonte, para que você entenda. Quando você desconhece a sua origem, você sacrifica o seu destino. Quando você não sabe de onde você veio, você não sabe para onde você vai. É por isso que Jesus falou: eu sei de onde vim e sei para onde. Aí você está achando que você veio da barriga da tua mãe. A tua história, a Bíblia diz em Efésios que Ele nos predestinou nele antes da criação do mundo. Ei, antes do homem pecar, você já existia em Deus. Estava na cabeça dele. Presta atenção, queridos. A fonte é o que sustenta todas as coisas. Gênesis 1, 26, presta atenção nisso. Quando você está pregando Gênesis 1, o teu problema não é o capeta, é a tua ignorância. Ele morreu com 92 anos. A filha dele postou uma carta. Puxa lá no Google que você vai ver. Meu pai morreu com 92 anos de idade, sem nenhuma dor, com 4 gerações em volta do sofá dele. Veja se ele morreu, olha como é que ele terminou. Ela falou: ele foi embora depois de fazer a seguinte oração: Jesus, me leva para casa. Ele voltou para casa depois de dizer: Senhor, me leva para casa, e foi embora. Esse é meu sonho de consumo. Eu recebo essa palavra. Eu recebo essa palavra. Eu creio. É assim. A revelação de quem você é torna você imortal. A revelação acerca de quem você é. Eu não tenho tempo para entrar em Mateus 16 para te falar da revelação que Pedro teve. Abra em Mateus 16. Mateus capítulo 16. Mateus 16. Mateus capítulo 16, versículo 13. Queridos, esse tem sido os meus estudos esses dias, descobrindo quem eu sou em Cristo e quem Cristo é em mim. Porque eu não só recebi uma condição em Cristo, mas Cristo também recebeu uma condição em mim. Pesado isso, né?
Você está entendendo isso? Você precisa de uma condição nele, mas ele precisa de uma condição em você. Porque ele tem um espírito, mas não tem um corpo. E você tem um corpo e precisa do espírito. Ele precisa de você e você precisa nele. Ele tem um espírito, mas não tem um corpo. Você tem um corpo e precisa de um espírito. É por isso que Agostinho, um dos pais da igreja, dizia assim: olha a frase que Agostinho diz: sem Deus não podemos, sem nós ele não irá. Você entendeu isso? Agostinho, um dos pais da igreja, diz: sem Deus não podemos, sem nós ele não irá. Nós somos a condição de Cristo na terra, e Cristo é a nossa condição nos céus.